Olá pessoal, tudo bem? Bom, vi essa dúvida num grupo do que eu participo do Facebook e achei muito interessante, por isso eu estou fazendo essa aula aqui. A dúvida é sobre Torre de Hanoi. Se a gente fizer uma rápida pesquisa na Wikipedia, a gente vai ver o seguinte. Torre de Hanoi é um quebra-cabeça que consiste em uma base contendo 3 pinos, como vocês podem ver aqui, em um dos quais são dispostos alguns discos, uns sobre os outros, em ordem crescente de diâmetro, de cima para baixo. Ou seja, você tem discos no primeiro pino, de modo que o disco de cima é menor que o disco de baixo, tá vendo? O diâmetro deles vai diminuindo de acordo que você aumenta a quantidade de discos. Então, você precisa mover todos esses discos para o terceiro pino, ok? Isso é fácil, né? Beleza, mas você só pode mover um disco por vez e um disco maior não pode ficar sobre um disco menor. Ou seja, se eu pegar esse primeiro disco aqui, passar para esse pino, para o segundo pino, e pegar o disco que vem por baixo, logo abaixo dele, eu não posso colocar em cima dele, eu tenho que colocar em outro pino. Eu não posso pôr um disco maior sobre um disco menor, ok? É um pouco confuso, né? Achei um GIF aqui que vai ilustrar pra gente como que isso funciona. 4 discos, 1 movimento, 2 movimentos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Movi toda aquela pilha que estava no primeiro pino para o último com 15 movimentos. Existe uma lei, né, vamos dizer assim, uma regra matemática que diz que o número de movimentos é igual ao número de discos, a 2 elevado ao número de discos menos 1. Eu tenho 2 elevado a 4 discos, né? 2 elevado a quarta dá 16. 16 menos 1, 15. Eram exatamente 15 movimentos. Existe um problema computacional com relação à Torre de Hanoi que diz que se você tiver uma Torre de Hanoi com 64 discos, você levará alguns milhões de anos para conseguir trocar todos os discos de posição e fazer aqueles 64 discos do primeiro pino chegarem ao terceiro pino. Isso um computador fazendo, ok? Então, de acordo com que você aumenta o número de pinos, você aumenta exponencialmente o número de movimentos, a sua dificuldade. Bom, vamos implementar isso então? É um desafio que ele tem por padrão, né? Ele tem como característica principal ser recursivo. Você pode fazer ele interativo usando o while, usando o for, o que você achar melhor aí. Mas ele recursivo, você tem um código mais simples, né? Vamos dizer assim, um pouco mais complexo, mas é mais simples. E eu acho que é bacana também que vai exemplificar bem a questão da recursividade. Bom, primeiro de tudo a gente precisa saber a quantidade de discos que a gente tem, né? Então vamos criar aqui um int discos e a gente vai setar aqui 3 discos. Você poderia fazer um scanf, né? Pedindo o usuário o número de discos, isso aí pouco importa. E nós vamos criar uma função que ela chama moveDisco. Que para ela a gente vai passar a quantidade de discos que a gente tem. Então nós temos discos, né, no início, né? Vamos passar discos e vamos passar para ela outros 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o pino de origem. O pino de origem vamos chamar ele de A. Depois a gente passa o pino de destino. O pino de destino é o pino B. Basicamente a gente fala, olha, mova o disco, a quantidade de disco, né, no caso 3, do pino A para o pino B. Mas não é B, eu vou mandar mover para C, né? Porque eu tenho A, B e C. E vou passar um pino auxiliar. Esse pino auxiliar é o que vai ajudar, né? Na hora de mover o disco. E aí eu vou passar o pino B. Ok? Então eu mando mover de A para C usando B como auxiliar. Vamos criar essa função aqui agora. Void move underline disco. E vamos passar um int d, que é a quantidade de discos que a gente vai mover, um char ori, um char dest e um char aux, ok? Bom, a ideia da nossa função aqui é o seguinte, se a gente passa, a cada chamada de função a gente passa o número de discos, a ideia é que para uma função recursiva a gente passe um número menor de discos. Então, dentro da moveDisco a gente vai chamar ela novamente, move underline disco. Só que a gente vai passar agora um D-1, a gente passa um número menor de discos, ok? Vou deixar aqui em aberto, né, com esses 3 parâmetros que a gente já vai entender.
Se a gente passa 3, ela vai chamar ela novamente passando depois 2. Como é recursivo, vai chamar novamente passando 1, passando 0, menos 1, menos 2. Então a gente já tem que providenciar o critério, o ponto de parada, né? Vamos dizer assim. Então a gente já faz aqui logo no começo da função um if d igual a 1. Ou seja, se chegar no mínimo de discos, né? Porque não existe uma função, né? Uma torre de Hanoi com menos do que um disco. E aqui a gente vai fazer cout. Vamos colocar aqui mover disco. Aí a gente vai concatenar com o disco, né? D de. Vamos concatenar com a origem para concatenar com dest de destino, ok? E vamos colocar aqui um endline. Beleza. Else, ou seja, se discos for diferente de 1, a gente faz isso aqui, ó. A gente manda mover passando disco de passando, né, o número de discos menos 1. Agora a gente vai passar origem, auxiliar e destino. Por que isso, Gilberto? Bom, eu chamei a função passando transfira de origem para o destino usando o auxiliar, certo? Agora eu vou chamar ela novamente trocando o auxiliar com o destino. É isso que vai fazer aquela troca de posições. Você está vendo que aquele auxiliar sempre fica um pino auxiliar, né? São sempre 3 pinos: origem, destino e o auxiliar. Sempre vão existir esses 3 pinos, de modo que você sempre vai ter um movimento possível. Você nunca vai ficar travado no movimento da sua torre de Hanoi. Em seguida, vamos copiar esse cout aqui. A gente vai mandar mover, a gente vai imprimir, movendo o disco D da origem para o destino, ok? E por fim, a gente chama a função novamente, move disco. Só que a gente vai passar D-1, né, o número de discos. Só que agora nós vamos trocar a ordem. Nós vamos passar auxiliar, destino e origem, ori. Esse jogo aqui de 2 chamadas, né, da função que faz aquela troca, manda da origem para o auxiliar e depois do auxiliar para o destino, tá vendo? Então ele faz uma ponte, ele não pula direto da origem para o destino, passa sempre pelo auxiliar, ok? Vamos chamar a função aqui para ver, vamos compilar, né? Olha lá, com 3 discos ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos, ok? Estou até com a biblioteca stdio aqui em cima, não precisa disso. Vamos aumentar esse número de discos, vamos passar para 10 discos. Compilando. Olha, ele demorou um pouco mais, né? Tem todos esses movimentos aqui. Se a gente passar então para 20 discos, ele vai demorar muito mais aqui, ó. Tá rodando até agora. Então é 2 elevado a 20 menos 1. Então a quantidade de movimentos é muito grande, tá ok, pessoal? Espero ter respondido a dúvida, né, da pessoa que eu vi lá no Facebook, não vou citar nome, mas espero que eu tenha respondido, que tenha ficado claro para você essa questão aqui da torre de Hanoi. Se você quiser mudar isso aqui de move disco para torre de Hanoi, alguma coisa assim, tanto faz, aí é você que decide, ok? O importante é sempre você chamar a função na main passando A para C usando B como auxiliar. E aqui a quantidade de discos, ok? Só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau, tchau.